meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sejam ótimos, sejam animados para a nossa aula de hoje. Hoje eu vou apresentar um conteúdo para vocês, tá? Por que eu falo apresentar? Porque esse conteúdo é um conteúdo que tem muitas aprendizagens. Aos pouquinhos você vai aprendendo algumas informações sobre eles. Tem muitas regrinhas de quando usar e de quando não usar, né? Que é a crase. Vocês me perguntaram até um pouquinho sobre isso na aula interativa. Na nossa aula interativa dessa semana, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre ela com vocês, tá? Mesmo que seja de uma outra matéria, porque eu acho que vai ficar algumas duvidazinhas e não se preocupe, isso é super normal, tá? Até a tia Cris mesmo, em muitos momentos que vai utilizar ou não utilizar a crase, a tia Cris também estuda, tá? Por isso que é uma matéria muito utilizada em muitos concursos, mas que a partir de agora você vai conhecer, tá bem? Você vai aprender muito mais ao longo do Ensino Fundamental 2 sobre esse sinal. Por quê? Porque a crase é um sinal que indica fusão. Sabe o que é fusão? É junção de duas vogais, vogais A. Seja o A vogal, né, que dá a preposição artigo, seja o A preposição, mais algum outro pronome, e a gente vai ver um pouquinho disso agora. Então você vai colocar lá no seu livrinho de português, na página 159, tá bem? Página 159. Achou aí? Então tá bom. Então vamos lá. Leia a frase a seguir. Eduardo vai à escola de ônibus. Então, Eduardo vai à escola de ônibus. Percebe que a tia Cris fala duas vezes o A? Por quê? Porque esse A está craseado. Se ele está craseado, quer dizer que teve uma junção da preposição A, que é aquela letrinha, aquela palavrinha que indica a junção de uma frase ao seu complemento, e do artigo A. O que é o artigo? É aquela letrinha, aquela palavrinha que está acompanhando o substantivo. Tudo bem? Crase vai estar sempre sobre o A. Tudo bem? Então, quando a palavra está... Qual palavra está acentuada na frase? Já que ele já falou, né? Agora veja. Vai à escola. Vai à escola. Para não escrever os dois As, o artigo e o a preposição, no caso aqui o a preposição, mas o artigo, você sinaliza com a crase. Está querendo ali dizer que houve uma junção dessa preposição com esse artigo. Por isso que na hora da leitura você fala duas vezes o A. Certinho? E na escrita, para indicar, você craseia esse A. Quando duas vogais A se fundem, ou seja, se juntam, temos uma crase. Então, olha o que é crase. Escreve aí do ladinho importante, para você já começar a guardar o que vem ser esse sinalzinho. Crase é a função de duas vogais A. A preposição, mais o A artigo. Lembra que preposição, ele junta, ele complementa, junta uma frase ao seu complemento. Seja esse complemento outra frase ou outra palavra. E o artigo é aquele que acompanha o substantivo, tudo bem? Na escrita, indicamos crase com acento grave. A crase ocorre quando? Olha, você tem vários fatores. Você tem a crase quando ela é obrigatória, quando ela é opcional e quando ela não pode ser usada, tá? Por isso que a tia Cris falou, são muitas regrinhas. Agora você vai aprender um pouquinho quando ela vai ser usada. Então vamos ver. A preposição a se junta ao artigo a ou as. Iremos à praia no domingo. Para você não escrever dois as, você craseia. Iremos à praia no domingo. A preposição a se junta aos pronomes demonstrativos. Tia do céu, o que é pronome demonstrativo? A gente ainda vai aprender sobre ele.
Mas pronome demonstrativo, pronome é aquele que substitui o nome, tá? Por exemplo, a menina gosta de rosa, tá? A menina gosta de rosa. Vou substituir ou vou acompanhar o nome, o pronome, tá? No caso, agora ele vai acompanhar. Aquela menina gosta de rosa. Aquela é um pronome demonstrativo, está demonstrando algo, tudo bem? Então, a preposição a se junta aos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Vou àquele cinema hoje. Para você não escrever o a preposição, mas o aquele ali, que é um pronome demonstrativo, você caseia. Vou àquele cinema hoje. Veja os principais casos de emprego do acento indicativo de crase. Antes de palavra feminina, precedida do artigo a e da preposição a, que a gente já viu. Vivian foi à feira. Vivian foi à feira. Na indicação das horas, voltei às 2 horas. Estudo às 13 horas. Termino às 17 horas. Antes de nomes de países, estados ou cidades que admitem o artigo a. Por que, tia, que admitem? Tem países que não admitem? Por quê? A crase, ela nunca vai ser usada em substantivos masculinos, tá? E nem países masculinos, tudo bem? Então, olha bem, a França é um país da Europa. Uma frase. Vou à França. França é o nome de um país, né? Feminino. Tia, mas como é que eu vou saber, hein? Às vezes não está acompanhado do artigo, é só você trocar. Você coloca a frase como se estivesse falando no masculino. Se vier ao, a preposição ao, você já sabe que utiliza a crase. Tudo bem? Veja alguns casos que não há crase. Então, quando a gente não utiliza. Antes de palavras masculinas, vou andar a cavalo. Antes de substantivo masculino, não usa. Antes de verbo, verbo é aquilo que indica ação, né? Estado, fenômeno da natureza, então não se usa crase. Estava a cantar. Antes de pronomes pessoais, o que é pronomes pessoais? Pronomes pessoais é aquele que substitua ou acompanha o substantivo. Por exemplo, ele, ela, nós, vós, ele, são pronomes pessoais. A gente não conjuga o verbo nesses pronomes, nessas pessoas, essas pessoas são pronomes pessoais, tá bem? Enviei flores a ela, não utiliza crase. Antes de nome de países, estados ou cidades que não admitem artigo feminino. Vou a Campos no final do mês, tá bem? Então preste atenção, gente. Quando é substantivo masculino, você não usa crase. Quando é verbo, você não usa crase. Antes de pronomes pessoais, ele, eu, tu, ele, nós, vós, eles, você não usa crase, tá? Depois que a gente vai estudar os pronomes pessoais, você vai descobrir que tem os pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Mas isso vai ser tudo com o tempo, tá? O que eu quero que você guarde agora sobre crase? Que crase é a função, é a fusão, é a junção do artigo e da preposição a ou da preposição a mais pronomes demonstrativos. Todas essas regrinhas aqui, olha, é legal você dar uma lidinha de novo, tá bem? Se você tiver alguma dúvida, na quinta-feira que a gente tem aula, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. A gente pode estar falando, tá? Ou qualquer coisa você procura a Tia Cris, tá bom? Um beijão pra vocês.